Já faz quase 6 anos que eu falo sobre isso, que também acabou sendo um dos maiores conteúdos que já trouxe aqui no canal. Então, por que não trazermos um grande resumo sobre essa situação? Fala galera, eu sou o Naxarag, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Toca da Kibe, dessa vez com um resumão do que é a teoria Naruto-Saku. Todos esses 6 anos, desde que eu postei o primeiro vídeo falando sobre o caso, eu tenho criado mais e mais conteúdo falando sobre isso. Um outro vídeo falando sobre os sentimentos da Sakura, um outro falando sobre os sentimentos do Naruto, até um ponto em que necessariamente eu acho que dá pra poder a gente pelo menos tentar reduzir tudo isso a um único vídeo resumindo essa situação toda. Logicamente que eu não vou poder entrar em tantos méritos quanto eu entrei nos outros vídeos, mas é uma boa forma de vocês poderem pelo menos entender todo o contexto da lore e da lógica sobre esses vídeos da teoria Naruto-Saku de um jeito mais coerente, mais fácil. Logicamente que eu sei que muita gente vai querer me vir falar que mas é só uma teoria, mas isso não tem nada a ver, mas o Naruto ficou com a Hinata. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, dane-se. Vamos então por partes. A teoria Naruto-Saku começa a partir de que ponto? A partir do ponto de que a ideia original, que tudo leva a crer dentro da história, é de que o Naruto ficaria sim com a Sakura. Toda a história de Naruto não dá muito ênfase para a Hinata, seja em momentos que ela apareça, seja em momentos dele falando sobre qualquer outro personagem, seja qualquer outra coisa. Até mesmo filmes não focam na Hinata. E o único filme que tenta focar nessa desgraçada teve que destruir tanta personagem que parece outra coisa. A partir desse ponto, a gente já consegue perceber que o único jeito que o pessoal conseguiu chegar à conclusão de conseguir construir uma forma de desenvolver a relação entre o Naruto e a Hinata foi literalmente destruindo a personagem do zero, resetando ela desde o início para poder, com isso, fazer com que pelo menos o Naruto começasse a ter um mínimo de interesse nela por inúmeros motivos aleatórios e forçados, para que com isso fizesse algum sentido essa relação. Até porque nada no enredo desenvolvia essa situação. Partindo então para a questão de que o Naruto deveria ter ficado com a Sakura, por causa que toda a história de Naruto defende essa questão. O Naruto por si só, ele sempre foi interessado na Sakura. Originalmente por causa que ela era uma garota bonita, por causa que ela era uma garota bonitinha e tudo mais, e blá 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 blá, e necessariamente com o tempo ele foi começando a se interessar cada vez mais por ela, ao ponto de cada vez mais ele conseguir perceber mais os lados bons da Sakura, como por exemplo, o fato de que ela é uma garota bonita, o fato de que ela é uma garota gentil, o fato de que ela não liga nem um pouco para quem que ele é, o que necessariamente é uma coisa que eu não cheguei a entrar no mérito durante os vídeos, mas que é um ponto bom para poder relevar. A Sakura é uma das poucas pessoas que ignora completamente a questão de o que quer que seja que o pessoal tenha problema com o Naruto, mas ao mesmo tempo consegue tratar ele como uma pessoa qualquer. Ele sentia-se próximo da Sakura e do Sasuke necessariamente por causa que ele não via na Sakura o mesmo tipo de ódio que o resto do pessoal tinha. A Ino, o Shikamaru e o resto do pessoal necessariamente eles tinham um pouco de problema com o Naruto, por quê? Por causa que ele era exagerado, ele era gritalhão e tudo mais, todo aquele negócio. Só que a Ino por si só também não era muito focado no meio daquela história. Enquanto a Sakura, pelo menos era uma garota que, apesar de não ser muito interessada nele, ou pelo menos não demonstrar muito interesse nele, ela pelo menos se dava o trabalho de falar com ele, de tratar ele como uma pessoa próxima. Ela chamava ele pelo nome. A Sakura tinha problema com ele por causa que ele ficava pegando no pé dela, por causa que ele queria ficar com ela. Ele pelo menos percebia que ela agia com ele como se fosse uma pessoa da mesma idade. Mas por que não rolou uma coisa com a Ino? Provavelmente por causa que a Sakura foi a primeira pessoa que apareceu na frente dele que fazia esse tipo de coisa. Ou até mesmo a questão da própria Ino ter por causa da questão da própria Ino ser membro de um clã, assim como a própria Hinata, e por culpa disso, o pessoal do clã da Ino, assim como o pessoal do clã da Hinata, não deixava ele se aproximar dela. Visto toda essa questão, a gente já consegue entender mais ou menos um pouco por que o Naruto necessariamente focou tanto na Sakura. Com o tempo eles foram conseguindo trabalhar juntos como membros de equipe, ele conseguiu começar a ter muito mais proximidade com ela, até o momento em que o Sasuke vai embora e ele finalmente chega à conclusão do quanto que ele realmente gosta da Sakura. Ao ponto de ele perceber o seguinte, ele não se importa mais com a questão de ser Hokage ou qualquer coisa do tipo, ele só se importa que a Sakura seja feliz. A importância principal para ele naquele ponto era necessariamente que a Sakura fosse feliz.
Partindo desse princípio, a gente já explica mais ou menos o contexto de como que o Naruto foi se interessar pela Sakura. Legal. E a Sakura pelo Naruto? A real mesmo é que a Sakura sempre viu potencial no Naruto, sempre viu um interesse básico no Naruto. A única coisa que impedia ela de ter qualquer tipo de pensamento lógico, tentar olhar pelo Naruto como um garoto legal e tudo mais, é o quê? A puberdade. Porque, assim, o único motivo do porquê que a Sakura focava tanto no Sasuke é o fato de que ele é o bad boy malvadão e não sei o que, ele é malvado e ele é descolado e uou. E é basicamente isso. Apesar de, ao mesmo tempo, ela admitir, dentro da cabeça dela pelo menos, que ela achava muito mais interessante as atitudes do próprio Naruto. Como ela tinha 13 anos, ela não estava pensando em coisas muito maduras e tudo mais. E logicamente que as brincadeiras idiotas de criança que o Naruto fazia o tempo todo ia motivar ela, assim como motivava o Sasuke. Só que ele também não admitia por causa que ele tinha que parecer o Ed Lodge fodão e o cara quatro. O que impedia ela de ficar perto dele então? Primeiro, a questão do Sasuke. Primeiro, já começar por aí. E segundo, que também era a questão de que o Naruto ele não ajudava, ele era extremamente grudento. Então ela se afastava dele meramente pela questão de ser grudento. É mais ou menos o que acontece com Grey e a Juvia. Passamos então para Naruto Shippuden, e aí naquele ponto o Naruto amadurece, ao mesmo tempo que ele ainda é o crianção brincalhão que ele sempre foi. O que eu quero dizer com isso é que nesse ponto a Sakura percebe que o Naruto, por mais que ele amadureça, ele vai continuar sendo o cara brincalhão de sempre, ao mesmo tempo que pelo menos agora ele demonstra um pouco mais de responsabilidade e um pouco mais de maturidade do que ele era antigamente. Logo, ele está começando a se moldar com a imagem de um cara que ela possa se interessar de fato, que era o que estava acontecendo de fato. E o que estragou esse ponto todo? Sei lá, foi a fanbase, foi a Shonen Jump, foi todo mundo. Porque aí o Kishimoto foi obrigado a construir um final com o Naruto com a Hinata, porque dane-se, tínhamos que colocar o Naruto com a Hinata por algum motivo. E é isso. Entrando no mérito da questão sobre a Sakura para com o Sasuke. A Sakura nunca foi apaixonada pelo Sasuke, isso é um fato. Por quê? Por causa que ela sempre gostou dele por ele ser um cara edgelord, malvadão, cool e descolado. A gente pode dizer que ela estava tendo uma mera atração e apaixonite de adolescente naquele momento. Ao mesmo tempo que quando ela foi conhecendo um pouco melhor sobre o Sasuke, ela percebeu que ele não era uma pessoa tão gentil, tão normal, tão legal. Com isso foi começando a desconstruir aquele visual de o príncipe encantado da Sakura, que ela possuía com relação ao Sasuke. Ao mesmo tempo, também mantinha um pouco esse lado também, por causa que o Naruto é um idiota, porque no episódio 3, o Naruto pega e se disfarça de Sasuke e ela acaba pensando que o Sasuke é um cara legal. Como é que alguém pode ser tão burro? Dali pra frente, conforme ela foi vendo, ela foi cada vez mais percebendo que o Sasuke foi virando um cara malvadão e ignorante pra caramba. Até um ponto em que ele simplesmente tentou matar ela, e de novo, e depois de novo. E de acordo com o que ele fala, depois de novo também. Então a Sakura, internamente, foi começando a deixar de ter interesse pelo Sasuke, por a imagem do Sasuke que ela tinha, ao mesmo tempo que ela foi começando a ver que o Naruto era um cara interessante. E eu sei que podem vir querer falar sobre a frase dela em The Last, mas vamos combinar que, tá, os sentimentos não mudam tão fácil assim. Beleza, o que precisa pra poder essa desgraçada perder o interesse pelo Sasuke? Por causa que o filho da puta quase matou ela 4 vezes. Pegar ele na cama com 5? Que a única coisa que faltou para poder ele, por um acaso, acabar com esse ânimo dela para com ele, é se de repente ele tentasse dar uns pega na sarada. Para com a parte da Hinata. Por que eu falo que a Hinata não amou o Naruto em momento algum? Necessariamente por causa que todo o desenvolvimento de pensamento que você tira da ideia de que a Hinata teria algum mínimo de interesse pelo Naruto é puramente questão de idolatria. Eu posso resumir toda a questão da Hinata apenas nisso. Ah, mas mais pra frente ela se apaixona por ele. Não, ainda é a mesma coisa. Ela apenas conseguiu ver no Naruto um cara que ela ainda idolatrava pra caramba, que era um cara legal e tudo mais, e meio que ela foi começando a se apegar com o lado fofinho e gentil do Naruto, e é só isso. No mais tardar, ela se apaixonou por ele lá pra metade do Shippuden, que é algum momento que ela começou a ver que ele era um cara legal e tudo mais, e ao mesmo tempo ele era bonito na cabeça dela, porque foda-se. Com relação sentimentos do Sasuke pela Sakura. Próximo. A questão que também na ideia original que dá a entender-se é que o Naruto ficaria com a Sakura, o Sasuke ficaria com a Karin, que necessariamente ela até volta a aparecer no final de tudo, demonstrando que ela ainda está interessada no Sasuke. A Karin
eu dou um desconto pra ela, porque, primeiro, ela pelo menos reclamou com ele. E a única coisa que impediu isso foi o fato de que, depois que ela se encontrou com ele pediu desculpas. Aí você pode falar, é idiota. Não menos idiota do que a Sakura ficar com ele, depois de ele ter quase matado ela 4 vezes e nunca ter pedido desculpa sobre isso, né? Caralho, é verdade. Mas e com quem que a Hinata ficaria? Originalmente, a lógica é que a Hinata ficasse com o Kiba, que vale lembrar também é outro personagem que ficou com uma personagem completamente aleatória que ninguém nem sabe com quem ele ficou. Até onde eu saiba, ele nem sequer existe mais em Next Generations. E com relação aos sentimentos da Sakura, a declaração dela quando ela vai falar com o Naruto. Necessariamente a história já começou a ser alterada a partir do ponto da batalha contra o Pain. Por quê? Porque tudo leva a crer que a história seria seguindo corretamente certinho até a luta contra o Pain. Dali pra frente, começou a ser alterado para poder tentar desconstruir o romance entre o Naruto com a Sakura, para começar a colocar uma ou outra coisa que desenvolveria a relação do Naruto com a Hinata. E tirando base disso, a gente pode tirar a base de que também até aquele ponto tudo construía necessariamente para poder levar em conta mesmo a relação do Naruto com a Sakura. Você vai entrar no mérito sobre a Hinata ter tentado proteger o Naruto naquele momento. Legal. Primeiro de tudo que foi idiota da parte dela, por causa que necessariamente ela acabou indo atrás de tentar enfrentar um cara perigoso pra caralho como o Pain, sozinha, porque foda-se, né? Porque agora ela virou o He-Man. E necessariamente o que me deu a entender, se quando eu tava conversando com o pessoal, era que necessariamente daquele ponto a Sakura iria ajudar a Hinata, porque ela não tinha morrido. Nisso que ela fizesse isso, a Sakura ficaria extremamente fraca. Exatamente como ela fica durante o The Last, que ela acaba ficando lá de cama, por causa que ela acabou gastando muito chakra pra poder resgatar o Naruto e tudo mais, e todo aquele negócio. Então podemos dizer que aquela cena dos dois conversando em The Last seria mais ou menos naquela situação que aconteceria, só que por culpa da Hinata. E naquele momento o Naruto iria atrás de procurar a Sakura, e naquele momento a Hinata iria finalmente chegar à conclusão de que não adiantaria, por causa que ele já estaria mais interessado mesmo na Sakura do que nela mesma, e ela meio que desistiria do Naruto. Ao mesmo tempo que dali pra frente continuaria sendo desenvolvida aquela relação, e o Naruto conseguiria acabar, no final de tudo, ficando com a Sakura. Mas e o Sasuke? O que aconteceria com ele? O Sasuke não voltaria para a vila de Konoha, ele na verdade criaria a sua própria vila, aonde ele estaria recriando o clã Uchiha. E necessariamente nisso ele estaria junto com a Karin para poder recriar o clã Uchiha. Isso até mesmo explicaria um pouco mais com relação à própria Sarada, que necessariamente tem toda aquela questão da Sarada não ser filha da Sakura, por causa de toda aquela... Porque de fato tudo dentro da história dá a entender-se que a Sarada é filha da Karin. E nisso entramos no ponto sobre a declaração da Sakura. Por quê? Por causa que aquela cena da declaração da Sakura provavelmente poderia existir ou não. Depois do arco do Pain, tudo teria sido alterado para poder construir da forma como foi colocado atualmente. A partir desse ponto, podemos entrar no mérito de que a Sakura se declarar pro Naruto não foi o momento em que a Sakura estaria falando a verdade completamente. De fato, era apaixonada pelo Naruto, ela de fato queria ficar com o Naruto, porém, ao mesmo tempo, ela naquele momento, ela tentou dizer aquilo apenas planejando arrumar um jeito de fazer com que o Naruto parasse de ir atrás do Sasuke, porque ele virou um ninja renegado, que se tornou membro da Akatsuki. O problema é que, por culpa do Naruto saber entender os sentimentos e os pensamentos das pessoas fácil pra caramba, e isso a gente já percebeu muitas vezes no anime, necessariamente por culpa disso, ele não reconhece que a Sakura está falando a verdade. Ele apenas reconhece que ela está falando aquilo para fazer com que ele parasse de ir atrás do Sasuke. O problema disso é que por culpa desse momento dele, o Naruto acaba sendo extremamente insensível com os sentimentos da Sakura. Mas então a Sakura tá casada com o Sasuke? Provavelmente não. A única coisa que me entra na cabeça é que a Sakura, por ter sido rejeitada, ela decidiu acabar ficando com o Sasuke apenas por causa que ela precisava de alguém para poder acabar sendo seu ombro amigo, por causa que não tinha mais nada que ela podia fazer. Vale lembrar que não existe quase que momento nenhum que defenda qualquer sinal de proximidade entre os dois. Até porque a Sakura nunca beijou o Sasuke, pelo menos não em momentos que existam no anime, que eu me lembre. E com relação aos sentimentos do Naruto para com a Hinata, eu nunca falei sobre isso por um motivo básico. O anime nunca sustentou qualquer cena que diga qualquer momento sobre isso. Mas enfim, esse foi o resumo sobre a teoria Narusaku. Para vocês que quiserem saber mais ou menos de onde que surgiu todos esses vídeos de Narusaku, vocês podem ver, vou colocar aqui uma playlist ou coisa do tipo aqui, marcando todos os vídeos que falam sobre a teoria Narusaku. Todos eles colocados em ordem de lançamento, não em ordem
de importância, na ordem de lançamento. Mas a real mesmo é que todos eles são importantes para você entender bem o que aconteceu com relação a esse casal, que sinceramente nada me defende que eles não tenham ficado juntos. A teoria da Saku ainda vai continuar sendo atualizada? Provavelmente sim, eu posso ainda criar mais outros pontos sobre essa teoria e mais outras coisas para poder ser mencionados nessa teoria. Porém, eu tenho que acabar começando a pensar em outros detalhes e outras coisas para poder serem mencionados. No mais é isso mesmo então. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!